E aí, gente, tudo bem? Macandal na voz. Prazer estar aqui mais uma vez, a gente gravando mais um vídeo. Hoje queria falar com vocês sobre conflito e por que essa necessidade que a gente tem de conversar e se comunicar com as pessoas é um ponto de vista a ser trabalhado. Por que a gente entra tanto em conflito com as pessoas? E, como sempre, a resposta rápida, né? Para você não perder o vídeo. Porque eu acho que a gente não sabe conversar e escutar. E eu vou debater isso aqui com vocês. Na nossa vida, a gente tem se deparado muito com a polarização, né? E não só no âmbito político. A gente tem se polarizado muito nos âmbitos que a gente tem. E isso tem trazido inúmeras consequências na nossa vida, né? Não só familiar. E, primeiro de tudo, eu acho que conflito sempre existiu, desde que mundo é mundo. E a gente não pode deixar de falar que essa necessidade de se externalizar, de colocar no mundo as nossas opiniões, ela é legítima. É uma necessidade bacana, que necessita ser colocada ao mundo, se ela não atrapalhar a convivência de outras pessoas, né? Até porque certos tipos de opiniões, elas não merecem a nossa atenção, né? O paradoxo da tolerância, né? Para você ser tolerante, você precisa ser intolerante com o intolerante. Porém, ultimamente, depois do fim da pandemia, não sei você, mas eu tenho percebido muito essa necessidade de se conflitar, de entrar em atrito com as pessoas por motivos triviais, alheios, seja lá qual for. E isso tem me trazido uma reflexão muito grande sobre isso, porque eu acho que as pessoas hoje perderam um pouco a ideia de se comunicar, a ideia de ouvir e a ideia de pesquisar. Aonde eu quero chegar com isso? Com o avanço das redes sociais, foi um vídeo que eu fiz recentemente, a gente tem se reparado muito em a necessidade de consumir cada vez mais rápido conteúdos mais rápidos sobre conhecimentos diversos. Você fica perito em qualquer assunto em menos de 1 minuto com os reels do Instagram. E não que esses reels estejam errados ou passam informações erradas, tá? Muitas vezes passam, né? Isso não evita fake news ou informações falsas. Mas ao mesmo tempo que essas informações são passadas de maneira muito rápida e muito evidente, do tipo assim, de subconhecimento, a gente entra muito na causa do adorno, né? A ideia de subcultura, indústria cultural e tudo mais. E apesar de eu concordar com o Adorno, que existe uma classe, né, que foi privilegiada, porque não precisa trabalhar com o tempo, e ela consegue estudar muito mais rápido do que um trabalhador que precisa dedicar na subsistência da sua vida, para depois ter tempo para conseguir as coisas, eu ainda não concordo muito com a ideia de que essa pessoa que trabalha a vida toda para conseguir o conhecimento, ela não deva que trabalhar. Ela não devesse estar em contato com esse tipo de conhecimento. E aí o que acontece? Esses conhecimentos, eles são passados de forma cada vez mais rápida, cada vez mais estruturante, cada vez mais superficialmente, e torna as pessoas peritas, né? As pessoas peritas em determinados assuntos. Assuntos muitas vezes complexos, ou que determinam um tempo muito grande, muito longo para a sua maturação. Por exemplo, ninguém vai aprender sobre geografia ou algo assim, dá um salve aí. Ninguém vai aprender sobre geografia ou algo sobre história de uma maneira rápida em 5, 3 shorts. Vamos supor, talvez você aprenda os pontos principais sobre a Segunda Guerra Mundial, mas você não vai aprender sobre todos os pontos da cultura sobre a Segunda Guerra Mundial se você tiver vendo shorts ou algo assim do tipo. Entende o que eu quero falar? Tudo bem. O que acontece sobre isso? Quando a gente está em uma situação onde a gente tem muita subcultura, muitas informações residuais de short, de 1 minuto e tal, a gente abrange a nossa ideia, quer dizer, a gente diminui a nossa ideia
de escutar. O que eu quero chegar sobre isso? A gente escuta cada vez menos. A gente escuta cada vez menos e a gente não tem o conhecimento abundante sobre determinados assuntos para poder falar sobre eles. Então a gente entra numa situação perigosa. Qual é a situação perigosa? Primeiro de tudo, a gente vai entrar em pontos que, meu Deus do céu, agora com a música vai ser foda. Vou tentar ir mais para longe para tentar terminar isso. A gente acumulou todo esse conhecimento em curto espaço de tempo. A gente não consegue mais ter paciência em escutar argumentos. Fora que a gente não consegue assimilar conhecimentos por muito tempo, porque a gente entra meio que num looping, né, da necessidade de ter conhecimento rápido. Qual que é o embate que a gente entra aqui? Para ter um conhecimento muito longo, a gente necessita determinar esforços e tempo para esse conhecimento muito longo. E para a gente ter argumentos contra as outras pessoas, a gente precisa ter a tratativa, ou pelo menos treinar isso na gente, sobre a habilidade da escuta. Então a gente entra num embate aqui. As pessoas estão cada vez mais expostas a conteúdos rápidos. E até aí, novamente, como eu falei, não vejo problema sobre isso. Dependendo se esse conteúdo não tiver fake news ou nada assim do tipo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem a pouca necessidade de escutar. A gente não consegue escutar por muito tempo um determinado assunto. Porque a gente está, vamos se dizer assim, a gente está viciado em escutar rápido as coisas em conteúdos 1 minuto. Então, qual é a resolução que eu entendo? A gente entra em conflito porque a gente não consegue escutar muito tempo e não consegue elaborar alternativas para aquilo que está sendo escutado. E aí o que acontece? A gente entra muito em atrito. Porque quando o argumento eles não são mais válidos, a única coisa que falta pra gente é a violência. Ou a violência, que eu quero dizer, argumentativa, né? Que é, eu não consigo falar com você, te convencer. Falando óbvio, eu começo a te ofender. Ou eu começo a falar pontos que não são necessários na vida de uma pessoa. E isso entra em uma pré-definição muito difícil na nossa vida. Então, eu acredito que os conflitos hoje, eles têm sido gerados muito pelo fato da gente ter esse tipo de vivência hoje nas redes sociais e a gente não praticar a escuta. Então a gente não pratica a escuta. A gente não consegue escutar o próximo, seja quem a gente gosta ou seja quem a gente não gosta principalmente, e a gente não consegue elaborar argumentos contra aquela pessoa. Então pronto, está formado a ideia de que a gente entra mais em conflitos com as pessoas que a gente não gosta. E pelo fato da bolha, cada vez a gente está em mais bolhas, mais determinadas, de pontos de vista mais específicos possível, aquele que difere da nossa bolha, a gente já age como se fosse um inimigo, ou uma pessoa que não merece a nossa empatia, porque a pessoa não tem os mesmos ideais ou os mesmos panoramas que eu tenho. E isso torna-se um motivo conflituoso na nossa vida. Porque, pensa comigo, eu não falo com as pessoas. Eu vivo muito em rede social. E aí eu entro para poder falar com uma pessoa que se difere a mim. E aquela pessoa tenta mostrar um ponto de opinião dela. Obviamente que esse ponto de opinião, ele não pode ser um ponto de opinião absurdo, tá? Ponto de opinião que a gente tem visto muito ultimamente, né? A pessoa ficar, vamos supor, relativizando o nazismo, por exemplo, porque aí não tem papo, né? Mas vamos supor, os papos além de política, mas os papos religiosos, ou os papos sobre cultura e semicultura, né? Ah, eu gosto de rock, eu gosto de cultura pop, não sei o quê. E a gente entra nesses atritos e a gente não sabe sobre a outra bolha, vamos supor, rock e pop. A pessoa não sabe sobre a outra bolha dela,
não sabe sobre como argumentar sobre isso. A outra, um pouco menos. A gente não escuta os pontos de vista e aí mostra aquele panorama tal geral que você se incomoda se um cantor A ou um cantor B faz uma determinada ação, ou se uma pessoa que é num determinado ponto político que você não é fã faz uma determinada atitude. A pessoa pode até estar fazendo bem, mas só pela aquela pessoa não pertencer à sua tribo, à sua bolha, você já fica nervoso. Então entenda o que eu quero dizer com esse vídeo. Os argumentos, eles têm ficado cada vez mais em retração. Argumentos muito mais superficiais, por essa falta de conhecimento que a gente tem. E ao mesmo tempo, a gente não tem praticado a escuta. Então eu não escuto os meus companheiros e não escuto aqueles que pensam diferente de mim. Então eu entro num paradoxo, porque eu não escuto e eu não sei falar. Então o reflexo disso em sociedade são os conflitos. E perceba, os conflitos cada vez mais evidentes no trânsito, nas redes sociais, nas famílias. Pô, quantas vezes você já escutou os famosos brigas de família no final de ano, ou em aniversários, no trânsito, você briga com uma pessoa só por causa de X, Y, algo totalmente desnecessário, sabe? Então, a ideia do vídeo hoje é te mostrar isso. Que talvez se a gente desenvolvesse mais a leitura em argumentos, tá? Em argumentos mais evidentes. O ponto fundamental da filosofia, e aqui eu quero falar com vocês, não é você só achar importante ler aquele filósofo ou filósofa que você gosta, mas você lê o filósofo que você não gosta e depois que você lê todo o argumento que ele mostrou, você tenta argumentar contra aquele filósofo a partir do conhecimento que ele mostrou anterior. Entende o que eu quero falar? Vamos supor, o Feuerbach, talvez você não conheça, ele critica muito a religião católica. E o Feuerbach, ele critica a religião católica, falando que a religião católica é o reflexo do homem, né? É uma antropologia extremada. E todas as pessoas que criticam o Feuerbach normalmente não conseguem entender a ideia de alienação que ele tem sobre a religião. Entende onde eu quero chegar? Se as pessoas lessem todos os pontos de vista sobre isso, talvez elas conseguiriam desenvolver melhor sobre isso. Espero que você tenha entendido. Forte abraço. E é isso aí. Tamo junto.